Posso dizer já, ok. Não, se calhar já falei de tudo, mas... Sou Pedro Franco, tenho 30 anos, represento as Avenidas Novas e sou professor e investigador. Onde eu mais gosto de estar em Lisboa, talvez seja qualquer espaço verde. Qualquer espaço onde possa estar com os meus amigos, num quiosque, por exemplo, num jardim. Onde eu menos gosto de estar, debaixo dos aviões, no meio do trânsito. E em geral acho que Lisboa infelizmente sofre muito com estes dois problemas. É muito difícil procurar casa, todos sabemos isso. Este problema traz uma ansiedade às pessoas da minha geração que não é normal. Não é normal que Lisboa seja a cidade mais cara para se procurar casa na Europa. As coisas que eram mais acessíveis em Lisboa e que permitiam uma maior relação de bairro e de vizinhança estão a desaparecer precisamente por causa desta pressão que estamos a sentir, que está muito relacionada com o mercado imobiliário, e é uma pena que assim seja. É uma pergunta que eu me coloco todos os dias, estou a pensar neste momento da minha vida, se quero mudar de casa, como, para onde, de que maneira é que isto é possível, e sendo as casas tão caras, até a que ponto vale a pena morar num lugar que tem tanta poluição e tanto ruído, e portanto não sei se consigo responder a esta pergunta, porque as minhas relações mais importantes estão em Lisboa, não gostava de estar longe, ao mesmo tempo com todas estas questões e problemas ambientais sobretudo. Não sei se quero viver em Lisboa a longo prazo, e é uma pena, tenho uma dor enorme ao dizer isto, porque gosto muito de Lisboa, sempre vivi aqui e custa muito ver a cidade maltratada. E que isso seja uma razão para abandonar a minha rede de relações, a vida que eu sempre aqui tive. Enfim, tirava os carros todos da cidade, ou quase todos, devolvia a cidade às pessoas que se deslocam a pé, de transportes, de bicicleta, por todos os meios não poluentes. É muito estranho pensar que já estamos a passar os limites planetários neste preciso momento, o aumento da temperatura da superfície da Terra, e que ainda estamos muito focados como indivíduos no meu carro, na minha rotina, e não conseguimos pensar como um coletivo. Eu acho que a questão do carro é mesmo representativa do tipo de cultura que é danosa para o planeta e para nós próprios, que estamos a perpetuar, e fazer essa mudança de paradigma far-nos-ia muito melhor, não só a nível ambiental, mas também social. Acho que nos permitiria viver com outro sentido também de comunidade e de cuidado com o bem comum. O que é que Lisboa me dá que não tenha mais lado nenhum? Em primeiro lugar, a nível muito pessoal, as minhas relações de amizade, familiares, e depois também acho que há uma coisa fantástica em Lisboa que também tem a ver com mobilidade, que é surpreendentemente fácil deslocarmos-nos em comparação com outras grandes cidades europeias. É agradável deslocarmos a pé ou de bicicleta porque temos um clima espetacular, e outras cidades na Europa ou no mundo não têm esta fortuna que nós temos, que é o nosso clima, e dizem que é uma cidade de 7 colinas e que é difícil deslocarmos. Eu acho que isso não é problemático, como dizem, para a questão da bicicleta. Claro que há toda uma dimensão das pessoas com mobilidade reduzida que precisam de medidas específicas, e temos de nos adaptar cada vez mais também para que Lisboa seja uma cidade inclusiva. Mas há também uma grande vantagem em sermos uma cidade com este tipo de relevo, de orografia, que é temos miradores em todo lado, e isso também é um grande privilégio. E uma coisa que eu sinto muita falta noutras cidades do mundo, que são mais planas se calhar, é essa falta de horizontes. E Lisboa ser uma cidade de muitas vistas e de muitos horizontes é também um privilégio enorme. Quero viver em Lisboa tanto quanto possível, tanto quanto Lisboa me deixar viver aqui, porque Lisboa é uma cidade que me faz feliz, que tem todas as condições para se ter uma ótima qualidade de vida, e onde estão de facto todas as minhas amizades, está aqui a minha família, por isso, claro que sim. Lisboa está a andar em contraciclo,
com aquilo que as cidades a nível global precisam de fazer para limitarmos o aquecimento global e também para até nos adaptarmos àquelas consequências das alterações climáticas que já sabemos que são irreversíveis. Nós não estamos a caminhar nesse sentido. Quando a nossa Câmara Municipal decide abater árvores para se criar um parque de estacionamento, está simultaneamente a destruir um melhor instrumento que nós temos para sequestrar carbono e gases de efeito de estufa, que são as árvores, como está também a, no fundo, tornar Lisboa uma cidade mais hostil para quem vive cá e para quem vai ter de lidar mais e mais com as ondas de calor que estamos a sentir este verão, por exemplo, porque nos retira sombra, porque sabemos que se retirarmos as árvores das nossas ruas, a temperatura à superfície aumenta bastante, 5, 6 graus centígrados, e isto é insuportável para quem sofre de problemas de saúde e não só, mesmo pessoas saudáveis sofrem com as ondas de calor de uma maneira que nós, se calhar, nem temos noção. A cidade podia ser muito mais adaptada para os ciclistas. Devíamos dar condições às pessoas para se deslocarem de bicicleta. Ainda há bastante hostilidade. Apesar de ter havido uma mudança recente, eu acho, se calhar uma relativa maior abertura aos ciclistas e tem-se criado algumas ciclovias ao longo dos anos, o automobilista ainda é muito hostil contra o ciclista e isto é algo que não faz sentido nenhum, porque todos habitamos a mesma cidade e a mobilidade não devia ser uma luta de umas pessoas contra outras, devia ser algo que é planeado para que todos tenham lugar. Neste momento, em 2025, os autocarros estão a andar em Lisboa à velocidade mais lenta da sua história. E isto porquê? Porque têm entrado cada vez mais carros dentro da cidade. E isto porquê? Cada vez mais pessoas têm de se deslocar para fora de Lisboa e trabalham em Lisboa e precisam de entrar com o carro porque não têm transportes públicos. Então, estamos aqui num círculo vicioso que nós temos de solucionar de raiz, porque senão os problemas vão tender a agravar-se. Eu acho que Lisboa não tem espaços verdes suficientes. Acho que aqueles que têm estão maltratados, estão abandonados. Aqui perto onde nós estamos a conversar hoje temos a Praça de Espanha, que foi, ainda bem, reconvertida num grande espaço verde, mas se formos ao coração desse espaço verde está lá um quiosque que não foi concessionado, que está abandonado e as pessoas não se sentem à vontade para ir para um local que também por esse motivo, por não estar a ser devidamente aproveitado, acaba por se tornar um lugar pouco amigo das pessoas que ali vivem e que poderiam usar aquele espaço. O Jardim da Estrela também está completamente abandonado, o Coreto está em obras não sei bem há quanto tempo. O Parque Tejo, que foi criado por causa das Jornadas Mundiais da Juventude, está a ser queimado pelo sol porque não há sombras. Portanto, tenho mesmo a forte sensação que os poucos espaços verdes que nós temos não são propriamente acolhedores e deveríamos ter muito mais espaços verdes do que aqueles que nós temos. Arroios, por exemplo, é uma freguesia que não tem árvores. Só se criou um jardim lá porque houve um orçamento participativo e os cidadãos uniram-se para criar esse espaço. E aqui nas Avenidas Novas, graças a um plano urbanístico que foi de facto revolucionário na altura e muito interessante, felizmente temos todas as avenidas ladeadas por árvores. Precisávamos que muitas mais ruas em Lisboa fossem assim e, portanto, se nós pudermos criar, mesmo onde não há propriamente um jardim ou um quiosque, etc., se conseguirmos criar o máximo possível de espaços verdes, mesmo em lugares de passagem, acho que isso só traz benefícios para as pessoas. Se Lisboa fosse uma música, eu não sou muito do fado, mas de repente só me consigo lembrar daquela música da Amália Rodrigues de Lisboa Não Sejas Francesa. Não sei se outras pessoas se lembrariam desta música também, só porque as pessoas que vêm para cá morar, que vêm de outros países e que são muito bem-vindas, elas próprias já começam a sentir que Lisboa é cada vez mais descaracterizada e que está a perder a sua identidade. Portanto, alguém que vem de fora consegue reparar nisto, então é porque algo de grave se está a passar. Deveríamos ser capazes de ter orgulho nas nossas tradições locais, ter orgulho nas nossas tascas. Não precisamos de ter restaurantes com QR codes e ovos e abacate, embora eu goste muito de ovos e abacate. Precisamos de manter as nossas relações de vizinhança, obviamente. Não podemos tirar as pessoas todas de um bairro e pôr Airbnbs ou fazer empreendimentos de luxo na zona onde eu vivo. Em Entre Campos estão a ser criadas
casas de topo de gama, casas de luxo, escritórios e um centro comercial para copiar também um modelo de cidade que não é francês se calhar, mas mais americanizado, grandes empreendimentos comerciais, parques de estacionamento porque toda a gente tem de vir com o seu carro. Lisboa nunca foi assim, Lisboa não tem de ser assim. Lisboa é uma cidade onde as relações são de proximidade, onde as pessoas se podem deslocar de bicicleta a pé porque temos um clima fantástico e por isso acho que Lisboa devia ter um bocado mais de orgulho no tesouro que tem e saber aproveitá-lo ao máximo, porque também é disso que as pessoas de fora vêm à procura. Sem dúvida que Lisboa é o sítio onde eu terei mais oportunidades profissionais no país, porque é a cidade que tem, no nosso país, que tem mais universidades, tem a universidade mais antiga do país. E muitas vezes eu idealizo viver numa cidade mais pequena ou no campo, mas cedo me apercebo que eu preciso desta proximidade com as universidades, com as pessoas, com os outros investigadores, com os outros professores, com as nossas bibliotecas, que também é muito importante. A única coisa que me deixa mais incerto sobre o meu futuro profissional, na verdade, até tem a ver com a acessibilidade a uma casa, uma habitação. A vida académica não é assim tão extraordinária como se pode pensar, também há muita precariedade. E por isso, por um lado sim, é onde as oportunidades estão, por outro, as condições que temos não são muito favoráveis. Numa certa idealização da cidade, sim, por causa do clima, da vida cultural, acho que sim, acho que tem todos estes atrativos que os jovens procuram, os jovens de várias idades, mas não há espaços onde os jovens se possam encontrar sem que haja depois enormes conflitos com a população, etc. Estou a pensar na vida noturna e no que acontece em várias zonas da cidade. Por outro lado, a questão da habitação, que não é acessível, claro, está tudo a ficar muito mais caro do que era antes e, portanto, para um jovem não é fácil viver e não é fácil sobreviver. Portanto, tenho muito medo de como é que Lisboa vai ser daqui a 10 anos, porque não estamos a fazer o suficiente para nos adaptarmos às alterações climáticas. Acho que vai ser muito difícil adaptarmos às temperaturas que vão subir mais e mais. Não sei quanto à subida do nível das águas, o que é que vai acontecer. A pressão do aeroporto também é absurda, as pessoas não conseguem viver. Eu vivo debaixo do percurso dos aviões, eu não consigo dormir. Isto é um problema enorme de saúde pública. Há 400 mil pessoas que sofrem com o mesmo problema e o Governo e a Câmara Municipal e os aeroportos de Lisboa não mostram interesse em mudar este cenário. Fala-se num novo aeroporto há anos e anos. E depois, o que é que vai acontecer também à identidade da cidade daqui a 10 anos? Onde é que vão estar as pessoas que ainda povoam bairros históricos como Alfama ou a Graça, quando se está a querer criar hotéis de luxo e Airbnbs a torto e a direito sem qualquer tipo de regulamentação? Também tenho visto muitas pessoas preocupadas com o que se está a passar em Lisboa e pessoas cada vez mais disponíveis para darem da sua parte e se envolverem em movimentos cívicos para tentar mudar todos estes cenários. E portanto também tenho alguma esperança de que quem cá fica consiga construir um movimento de resistência em tudo o que tem impacto na justiça ambiental e na justiça social e que nós vemos que de facto está a produzir efeitos. Eu envolvi-me em 2 petições nos últimos 2 anos para tentar preservar as árvores da minha avenida onde eu moro e também para melhorar a segurança rodoviária e pedonal em Entrecampos, e fiquei muito feliz e muito bem impressionado de ver que as pessoas de facto se conseguem juntar para dizerem aquilo que querem e aquilo que não querem que seja a sua cidade. Portanto, apesar de haver muitos sinais de preocupação, eu também vejo muitos sinais de esperança na capacidade dos cidadãos e dos vizinhos se unirem para construírem a cidade que desejam. Temos muitas razões para estarmos tristes ou preocupados ou irritados com o rumo que a nossa cidade tem tomado, mas a verdade é que nós, como cidadãos, temos imensas formas de nos envolvermos na política local. Podemos, desde logo, construir movimentos de cidadãos e candidatar-nos a eleições autárquicas.
podemos lançar petições, podemos fazer manifestações. Ficaria de facto muito preocupado se as pessoas sentissem que a única coisa que conseguem fazer é, enfim, queixar-se ou escrever artigos de opinião, escrever nas redes sociais. Nós temos muito mais poder do que aquilo que nós imaginamos para construir a cidade em que nós queremos morar. E quando nós falamos de questões como espaço público, espaços verdes, não se trata de uma questão de luxo, trata-se mesmo de uma questão de aquilo que é necessário para o florescimento humano, para termos uma vida boa, para não andarmos simplesmente a sobreviver. E nós temos de nos questionar sobre as condições em que nós vivemos e perceber que temos de facto o poder de mudar o rumo das coisas. E isto não é específico se calhar sobre Lisboa, mas a história de Lisboa tem sido tão trágica que eu acho que é preciso recuperar esta nota de esperança em nós próprios e na cidade que nós queremos.